Temos avançado bem, né? 21ª parte já. Entrando então no capítulo 6. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação. Só um minutinho, vamos fazer uma projeção aqui para a gente... Uma pequena figura para a gente ter ideia do que a gente já falou no último estudo. Quando estávamos ainda no capítulo 5, né? Bem, nós vimos então que Paulo, ele encerrou o capítulo 5, e encerrou o assunto sobre justificação. Nós vimos que no capítulo 5, então, ele fechou o assunto sobre a justificação, mostrando a nossa representação em Adão quanto ao pecado e quanto à morte. Em Adão, nós sofremos o pecado, fomos representados, né, em Adão, quanto ao pecado, obrigado, e a morte. Então, em Adão, todos morreram, a morte entrou no mundo. Mas, também fomos representados em Cristo, quanto à sua justiça e à vida eterna. Então, Cristo nos representa quanto à justiça e vida eterna. Essa foi a essência do final do capítulo 5, de 12 até o versículo 21. Quando a gente viu esse confronto entre os dois homens, entre Adão e Cristo, né? Paulo também demonstrou todos os benefícios que os eleitos receberam em Cristo, independentemente da grandeza do pecado, porque ele chega no fim, no versículo 20 do capítulo 5, e ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo afirma que a graça superabundou onde abundou o pecado. Então, ele quer dizer que não há pecado tão grande que a graça não seja suficiente para perdoá-lo, para cobri-lo e purificá-lo, não é? É isso que ele encerra. E todo o processo, então, de justificação é um dom de Deus. Do começo ao fim, é um dom de Deus. Deus operou plenamente a justificação e ele mostra isso. Nós estávamos representados de uma maneira que não poderíamos fazer nada quando estávamos em Adão. Por outro lado, também em Cristo nós não fizemos nada, mas pela graça, Deus nos colocou em Cristo e nós recebemos dele e ele imputou para nós a sua justiça. Então tudo vem de Deus. Esse pequeno quadrinho aqui, não sei se dá para os irmãos enxergarem direito. Eu não sou muito bom para montar essas coisas, mas acho que dá para ter ideia do que a gente quer dizer com isso aqui, né? Então em Adão imputou o seu pecado a toda a humanidade. Nós dissemos que o pecado é universal. Toda a humanidade estava inclusa no pecado em Adão. Toda a humanidade, né? É universal. Adão ali, aquilo não é uma maçã não, tá? É uma fruta aí que simboliza aquilo que Eva deu para Adão comer no jardim. Eu não sei que fruta foi, mas não tem uma representação mais interessante do que é. Eu não achei, né? Então eu pus uma espécie de uma maçãzinha mordida ali, vai. Faz de conta que é o fruto proibido, né? E assim, o pecado desceu a toda a humanidade e todos pecaram, né? Cristo levou sobre si, ao contrário, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, né? Então, todos nós colocamos sobre um único homem todos os nossos pecados. Ele levou sobre si no madeiro, né, todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras, então, nós fomos sarados, fomos curados, fomos libertos, fomos perdoados. Então, é meio infantil, né, essa imagem, mas aí dá para a gente ter uma ideia rasa daquilo que nós vimos nesse final do capítulo 5 de Romanos. Agora vamos ler então, no capítulo 6, entrando em um outro assunto que, na verdade, é sequência da justificação. Ele vai falar sobre um outro assunto, que é a santificação, a partir do capítulo 6. Vamos ler até o versículo 14. Vamos tratar de alguns assuntos aqui, falando então sobre a santificação, que é a implicação daqueles que foram justificados. Ninguém que foi justificado verdadeiramente deixará de passar pelo processo de santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, todos nós vamos passar por esse processo, não é? Estamos passando. Então, vamos lá. Versículo 1.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oremos mais uma vez, pedindo iluminação do nosso entendimento, para que o Senhor colabore conosco, para que a gente compreenda um texto rico como esse, né? Perceberam que ele é bastante complexo, né? Então, vamos pedir para aquele que o escreveu que nos ajude, né? A interpretá-lo. Ó Deus, nós pedimos pela Tua imensa graça e bondade, de podermos abrir a Tua santa palavra, que o Senhor nos dê iluminação, Senhor, de verdades tão profundas, tão ricas, tão importantes para nós, para que possamos ser edificados nessas verdades, para que elas toquem os nossos corações profundamente e nos leve, Senhor, a um novo comportamento, Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome, pois somos ressurretos em Cristo, porque nós temos um novo viver em Cristo, e que esse viver seja para a Tua glória. Assim, Senhor, que essa palavra nos oriente nisso, que o Teu Espírito Santo nos guie nesse estudo, Pai, e assim possamos glorificar o Teu nome, tendo compreensão desse texto. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Então, nesse capítulo 6, após Paulo já ter mostrado a incapacidade humana de se justificar, a gente viu isso no primeiro e no segundo capítulo, e parte do terceiro capítulo de Romanos, a incapacidade do homem de se justificar diante de Deus. Por quê? Por causa da corrupção, ou seja, daquilo que o homem é na sua essência, corrupto, por causa da sua natureza corrupta. E mais depois, Paulo mostra, a partir do capítulo 3, da segunda metade, até o capítulo 4 e todo o capítulo 5, ele mostra a justificação em Jesus Cristo, que nos faz justos diante de Deus. Agora Paulo começa a mostrar para nós as implicações dessa justificação. Nós não somente estamos livres da condenação do pecado, mas a justificação nos traz responsabilidades, como eleitos de Deus, como aqueles que foram justificados. Então Paulo começa a dizer que nós temos um novo comportamento agora. Nesse capítulo 6 ele vai passar a discorrer sobre isso. E esse processo, nós já sabemos, chama-se santificação.
Enquanto a justificação, todos nós a recebemos de uma vez por todas, de uma única vez, completamente, absolutamente, de uma forma completa, a santificação é um processo. Ela não vem de uma vez por todas. Ela é um processo ao longo de toda a nossa vida com Cristo, da nossa união com Cristo. Então aí nós vamos ser santificados. É verdade que, aos olhos de Deus, nós já fomos santificados, significa separados para Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Porém, esse povo está sendo trabalhado no sentido de ser lapidado e excluído do domínio, excluído da presença e da prática do pecado. Aperfeiçoado. O povo de Deus está sendo aperfeiçoado. É esse processo que chama-se santificação, né? E é o que Paulo vai dizer agora para nós. Paulo diz que o processo de santificação, ele tem 3 atitudes do cristão. Nesse texto que nós lemos, nós vamos ver 3 atitudes do cristão. A primeira atitude do cristão, do crente, é que o crente precisa, em primeiro lugar, saber de sua nova identidade. Em primeiro lugar é saber. O crente precisa ter consciência. Ele precisa ter um raciocínio. Por isso que a nossa fé é racional. Ela não é uma fé louca, cega e não dirigida. Ela é guiada pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, e ela é de forma consciente em nós. Nós desenvolvemos a nossa salvação de forma consciente. Então nós precisamos saber algumas coisas. Em primeiro lugar, então, é saber que nós temos, ou de nossa nova identidade em Cristo. Vai aí do versículo 3 até o versículo 10. Segunda atitude do crente é que o crente precisa considerar-se. Ele precisa considerar-se alguém livre do pecado. Versículo 11 fala sobre isso. Segunda atitude é considerar-se. A primeira é saber. A segunda é considerar-se livre do pecado. Versículo 11. A terceira atitude do crente é que o crente precisa oferecer-se. Está aí no versículo 12 a 14. Oferecer-se a Deus integralmente, na sua totalidade. Seu corpo, sua alma, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, seus planos, seu físico, tudo. Ele entrega isso ao Senhor. Então é oferecer-se a Deus integralmente. Versículos 12 até o fim, aí que é o versículo 14. Então essas 3 atitudes. Só que Paulo começa antes, e ele faz uma introdução, puxando esse assunto, fazendo 2 perguntas, e respondendo essas 2 perguntas com uma afirmação e com outra pergunta, versículo 2. Então, o versículo 1, ele faz essas perguntas como se alguém estivesse questionando a realidade disso que ele já falou, sobre o final da justificação. Paulo termina dizendo que a justificação e a graça, ela é tão abundante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde tinha muito pecado, a graça foi muito mais volumosa, né? Ela teve ela se avultou. A presença da graça foi maior do que o pecado. Então, Paulo, ele faz uma pergunta aqui, como por uma possível objeção de alguém que vai questioná-lo. Bom, é como se alguém dissesse assim, versículo 1, né? Trocando em miúdos, é como se alguém dissesse assim: se, quando nós pecamos muito, a graça é mais abundante, então, por que não continuarmos pecando? Seria essa a ideia de Paulo. Vejam o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por quê? Porque Paulo disse isso no versículo 20 do capítulo 5. O que ele disse? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é a ideia aqui? Bom, onde o pecado é muito, a graça é muito mais. Então, vamos pecar ou continuar pecando para que a graça continue sendo abundante e Deus sendo mais glorificado. Qual é a resposta de Paulo? Versículo 2. Ele responde: de modo nenhum. Com outra pergunta, ele responde também dizendo: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?
Então Paulo responde de uma maneira vigorosa aqui, de uma maneira enfática. Esse de modo nenhum, no grego original, é uma expressão que significa assim: não seja assim, mas vivamos sem pecado. Toda vez, inclusive Romanos tem muitos trechos semelhantes a esse, ele já passou um no capítulo 3, e vai ter muitos trechos semelhantes, que Paulo fala, de modo nenhum. Então a expressão original grega é, não seja assim. É quase como que Paulo estivesse dizendo, Deus nos livre disso. De jeito nenhum, irmãos. Não, nem pense numa coisa dessa. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Bastante enfático, bastante firme. Nem pense nisso, ele quer dizer. Então, Paulo define com essa resposta que é inadmissível. É inadmissível o crente permanecer pecando, ou permanecer pecando aquele que já morreu para o pecado. Ele fala que é inadmissível. Agora, que coisa é essa, Paulo? Que ideia é essa? De onde você tirou que nós morremos para o pecado? Você não falou nada disso ainda lá atrás. Ele não tocou nesse assunto. Mas ele vai explicar agora. Ele puxa o assunto por uma pergunta. Ele mostra que nós não deveremos viver mais no pecado. E quando ele fala isso, é óbvio, você já entende isso. Não é que o crente nunca mais peca. A impecabilidade não pertence à raça humana ainda. A impecabilidade pertencerá à raça humana glorificada, transformada de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, e isso ainda não nos pertence. Mas, ainda assim, nós somos chamados para não pecar. Para não pecar. Para não viver em pecado. Se, uma vez por outra, nós pecamos, nós temos que nos arrepender e abandonar o pecado. A Bíblia diz que todo aquele que confessa o quê? O pecado, e alcança misericórdia. Então nós temos que deixar o pecado. Confessar e deixar o pecado. Se é que nós somos eleitos, que nós somos justificados, que nós somos legítimos crentes em Cristo Jesus. Então ele vai falar sobre isso. A pergunta então é, quando nós morremos para o pecado, Paulo? Quando aconteceu isso? Então daí vem toda a explanação de Paulo, começando aqui no versículo 3. Ele vai dizer que nós morremos quando Cristo morreu. Ele está querendo dizer, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que significa o batismo? O batismo, em primeiro lugar, significa que nós, batizados, nos identificamos com Cristo. Nós nos unimos a Cristo. Então, nesse versículo 3, até o versículo 5, eu vou ler de novo, já li o 3, 4 e 5, ele diz assim, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5, porque se fomos unidos, vejam bem, primeiro no versículo 3, ele diz que nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo, pela sua morte. E como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida, sugerindo que nós também ressuscitamos. Em versículo 5 ele diz que nós fomos unidos com Cristo, na semelhança da sua morte. Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo está querendo dizer que nós temos uma nova identidade, porque nós nos identificamos, ou nós fomos unidos com Cristo. Como, da mesma forma que nós estávamos representados em Adão, lembram-se que nós vimos no capítulo 5, de 12 até 21, em Adão todos morreram. Adão nos representa quanto ao pecado, não é isso? A velha natureza.
Então ele nos representou, Adão nos representou para o pecado e para a morte diante de Deus. Nós todos morremos em Adão para Deus, diante de Deus, por causa do pecado. Então, estávamos representados em Adão. Assim também, da mesma forma, estamos representados em Cristo para a morte, para o pecado. Morremos para o pecado. Quando então nós morremos? Quando Cristo morreu. Para nós, a nossa identificação com Cristo aconteceu no dia do nosso batismo, ou mais precisamente, quando fomos regenerados pela sua graça. Deus abriu os nossos olhos, iluminou o nosso entendimento, nós cremos em Jesus Cristo e entendemos que o batismo era a cerimônia de iniciação na minha vida cristã, não é isso? Nós entendemos isso. E nós pedimos o batismo. Bom, então se eu preciso ser batizado, para que eu seja identificado com Cristo, eu quero ser batizado. Eu quero me unir a Cristo. Eu quero me casar com Cristo. Eu quero ser um com Ele. Então, nós somos representados por Cristo na sua morte, quando Ele morreu na cruz, e morreu para o nosso pecado, e nós estávamos lá com Ele. Diante dos olhos de Deus, todo crente estava lá, com Cristo, quando Ele morreu na cruz. Ele representa, a sua morte foi a nossa morte, a sua morte nos representa, e para o pecado, e também a sua ressurreição foi a nossa ressurreição. O seu sepultamento foi o nosso sepultamento. Nós estávamos lá, Cristo nos representava ali, toda a cristandade, todos os eleitos. Então, o batismo, irmãos, Paulo usa aqui a ideia do batismo, porque o batismo é exatamente a ordenança de Deus, por isso que ela é uma ordenança fixa da igreja. Lembram-se quais as ordenanças, quais são os sacramentos da igreja cristã reformada? 2 únicos sacramentos, não é? Batismo e ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos faz relembrar o que aconteceu no batismo, quando nós nos unimos com Cristo, e nos tornamos um só pão, livres do pecado por causa do sangue derramado. Isso representa a ceia, relembrando do que aconteceu na cruz. E o batismo nos identifica com o que aconteceu na cruz, nos liga com o que aconteceu na cruz. Então o batismo representa a nossa união ou identificação com Cristo. O ato do batismo é a expressão externa do que aconteceu interiormente em nós. O que aconteceu interiormente nos nossos corações? Aconteceu a nossa união com Cristo pela fé. Quando Deus derramou a fé em nosso coração, nós passamos a crer. Quando eu criei, eu fui batizado. Eu pedi o meu batismo para me unir com Cristo. É como um casal que tem convicção de que um nasceu para o outro, e eles então definem, vamos nos casar. Com certeza, eu não vivo mais sem você e nem você sem mim. E aí eles se unem para sempre, não é? E assim nós nos unimos com Cristo. Eu não quero mais viver sem Cristo. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida com Cristo. E assim nós decidimos, eu quero. O que precisa fazer, irmãos? Você precisa ser batizado. Ah, então eu quero. Nós nos unimos com Cristo. Não é? É uma cerimônia externa para apresentar a toda a igreja e as potestades do ar, que nós agora pertencemos a um noivo. Nós somos de Cristo. Somos propriedade de Deus através de Cristo. É isso que significa o batismo. Então, Paulo está querendo mostrar aqui que nós precisamos saber que nós morremos um dia com Cristo. Então, precisamos saber, vocês notaram aí, que no versículo 3, ele começa assim, ou porventura ignorais. Quer dizer, vocês não sabem que vocês morreram com Cristo? Vocês não sabem disso? Era para vocês saberem. Vocês são ignorantes quanto a isso, mas não pode. Vocês têm que saber, vocês têm que ter consciência disso. Então, em primeiro lugar, é saber. Versículo 6, sabendo isto. Vocês precisam saber. É racional. Entenda isso, Paulo está querendo dizer. Vocês precisam entender isso.
Versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Vocês têm que saber disso. Versículo 16, eu não li ainda, nós vamos chegar lá, mas ele diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vocês têm que saber disso. Então, primeiro ponto, primeira atitude, ter consciência, saber. Nós precisamos saber disso. A nossa vida cristã, a nossa fé cristã, não é irracional. Não é uma coisa assim, eu não entendo direito o que aconteceu comigo, mas eu sei que sou crente. Eu sei que eu vou para o céu quando eu morrer. Bom, tudo bem, começa por aí, você crê nisso, boa. Mas precisa um pouco mais que isso, você precisa saber mais coisas. A nossa fé, ela é racional. Ela tem pé no chão. Ela tem base, ela tem conteúdo que eu preciso ter noção mínima de algumas coisas. E Paulo vai relatar quais são aqui. Primeira coisa que eu preciso saber. Primeiramente, que nós morremos com Cristo em sua morte e fomos assim justificados da condenação do pecado. Paulo, ele está usando aqui a analogia do batismo, como eu disse para vocês, como se fosse o nosso funeral. Não é algo muito agradável, mas essa é a parte ruim. Depois vem a parte boa, né? A parte ruim quer dizer isso. Eu morri ali. Eu morri para quem? Para o pecado. Eu morri para o pecado. Quando eu entrei nas águas do batismo, eu entrei o velho homem, Adão. O Newton Adão entrou na água do batismo. E quando eu saí da água, Adão ficou lá. O velho homem ficou lá. Saiu só o Newton. Não. Saiu o Newton grudado em Jesus. Porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Né? Então eu morri. Primeiro ponto que eu preciso saber. Eu morri e porque eu sou morto. Vejam o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, quando Cristo morreu e pagou o preço por mim, ele imputou a sua morte a mim também, a sua justiça. Então quer dizer que o que eu devia por causa do pecado, para Deus, Cristo pagou, mas eu estou identificado com Cristo. Então eu também morri lá com Cristo, então eu também estou justificado do pecado. Cristo me justificou e eu também estou justificado. Se eu também morri com Cristo, quer dizer que também agora eu não devo mais nada para o pecado. Se o salário do pecado é a morte, vejam o último versículo desse capítulo 6, versículo 23. O que é que diz aí? Porque o salário do pecado é a morte. Salário aqui no sentido de ser a paga do pecado. A colheita do pecado é a morte. Então, se eu morrer, eu pago o pecado? Então tá, eu morri com Cristo. Deus vai me cobrar de novo? Não. Estou justificado, eu quitei a dívida. Não eu, mas Cristo. Porque eu estava em Cristo quando ele morreu. Então eu preciso saber disso. A condenação do pecado já não é mais minha condenação. Porque Cristo pagou por mim esse preço. Né? Eu estava identificado com ele. Primeira coisa que eu preciso saber. Ele fala isso no versículo 3, no versículo 4, ele diz que nós estávamos em Cristo pelo nosso batismo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4 ele diz que eu estava em Cristo com ele, fui sepultado com ele, quer dizer, eu morri com ele. Eu fui sepultado com ele, versículo 4, e também ressuscitei com ele, versículo 4, né? Versículo 5 diz novamente, fomos unidos com ele. Olha só, eu estava lá, nós estávamos lá, todo crente estava lá, com Cristo, não é? E no versículo 7 diz que se você estava lá, ou seja, se você morreu com ele, então você está justificado do pecado. A condenação do pecado já não mais me pertence, eu já não tenho mais condenação, não é? Do pecado. Segunda coisa que eu preciso saber, que nós como cristãos precisamos saber, que nós fomos crucificados com Cristo. Então que Paulo quer dizer no versículo 6, que o nosso velho homem, esse velho homem, versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Esse velho homem é a nossa velha vida sem Cristo. Quer dizer, o Newton AC, né, antes de Cristo, não existe mais. Ele ficou nas águas do batismo. Lá na piscina, lá onde eu fui batizado, se alguém for olhar lá, for procurar, tem um cadáver lá dentro. Eu estou brincando, né? Mas, na verdade, ali ficou o meu velho homem. Meu Adão ficou lá.
ele foi sepultado ali. Então, eu fui crucificado, de certa forma, nessa crucificação eu estava lá. E ali ficou o velho homem. Né? É isso que Paulo diz aqui. E versículo 6, ele diz que então morreu ali, foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado, quer dizer, o meu corpo, que antes de Cristo era dominado pelo pecado, estava sujeito ao pecado, eu não tinha poder sobre o pecado, ele foi destruído. Veja o versículo 6. O corpo do pecado para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o meu homem, o velho homem, e o corpo do pecado, sujeito ao pecado, que era submisso ao pecado, morreu. Lá, no meu batismo. Isso aconteceu também na crucificação. Então, é um fato consumado. Não é? Porque todos nós fomos, então, o velho Adão. Na verdade, quem foi para a cruz? Fui eu, foi o meu Adão e foi o meu Cristo, por assim dizer. Né? 3 foram lá para a cruz. Ou para o batismo. Para a cruz também. Mas quem ressuscitou? Só eu e Cristo. O Adão ficou lá. Ele ficou lá. Ele não ressuscitou, graças a Deus. Né? Ele ficou lá. Então, em segundo lugar, eu preciso saber disso. Em terceiro lugar, outra coisa que eu preciso saber, tem consciência, que nós precisamos saber, todos nós cristãos precisamos saber, que só ressuscitamos eu e Cristo, sim, já falei, né? Para uma nova vida. Aí ele vai dizer, disse no versículo 4, finzinho do versículo 4, assim, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, ou seja, da mesma forma eu também ressuscitei para nós ressuscitamos para andarmos em novidade de vida. Eu já não vivo mais como o Adão que estava em mim. Agora eu vivo com Cristo em mim. Então eu vivo uma nova vida. E essa nova vida implica, porque se eu morri para o pecado, eu não posso mais viver para ele. Agora, eu não trago mais o Adão na minha vida. Não no sentido de que eu já estou plenamente livre da tentação do pecado. Mas Paulo garante, o Espírito Santo usando Paulo, garante que eu estou livre do domínio do pecado. Há algo dentro de mim agora, chamado Espírito Santo, que nós recebemos no momento do batismo. Nós recebemos essa graça é o poder de Deus que me capacita a viver em novidade de vida. Já não vivo mais como Adão, agora eu vivo como Cristo. Perfeitamente, eu já comecei a viver a partir do meu batismo, já vivi totalmente perfeito, sem pecado nenhum, sem nunca mais errar, sem nunca mais pecar? Não. Como eu disse para os irmãos, é um processo. Mas o plano de Deus para cada um dos seus filhos é que cada vez a gente cresça em Cristo e nós possamos diminuir mais, e cada vez eu vou pecando menos. Cada vez eu vou me tornando mais perfeito, vou me aperfeiçoando, vou crescendo em santidade. Irmãos, isso não deveria ser estranho para nós. Nós acostumamos muito com aquela ideia, né? O pecador nunca vai ser perfeito, o crente não é perfeito. Isso é uma verdade, é uma parte da verdade, mas não foi para isso que Deus nos chamou. A ideia recente da cristandade atual é essa. É uma ideia frouxa, é uma ideia bastante basilar, bastante infantil e descompromissada com a verdade. Porque a verdade nos chama para sermos santos como Deus é santo. Para nós não vivermos absolutamente mais em pecado.
Então, quando a gente vê alguém andando corretamente, a gente deveria dar graças a Deus, não estranhar. A gente deveria olhar para aquela pessoa e falar assim, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero seguir esses passos desse homem, dessa mulher. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. É bom ser justificado, né? Ah, não devo nada mais para Deus, pecado não tem mais condenação, vou para o céu. Tudo bem. Mas você ainda tem um processo ainda pela frente. Você ainda não chegou no céu. E nesse processo é que chama-se santificação. É a prova de que você realmente foi justificado. Lembra-se de uma das provas que eu falei a semana passada? É quando nós perseveramos na vida cristã. Quando você persevera na vida da igreja, na vida cristã, é uma prova que você é um eleito. Segunda prova é quando você busca a santificação. E você deixa a vida de pecado. É a prova de que você foi justificado. Porque a justificação implica em santificação. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, ele diz aí do versículo 8 até o versículo 10, ele diz, se morremos com Cristo para o pecado, com ele também ressuscitamos para vivermos para Deus. Ele diz aí no versículos 8 a 10, não é? Ele mostra o exemplo de Cristo, ele fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, agora ele vai contar a história de Cristo. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Aí você fala assim, peraí, Paulo, onde que Cristo pecou, Paulo? Como Cristo morreu para o pecado? O que é isso? Você está louco? Aí quando você lembra da história, você fala, é verdade. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, todos os nossos pecados. Quando Cristo recebeu sobre si todos os nossos pecados, da humanidade passada, presente e futura. Quando Deus Pai olhou para o Filho, Deus não viu o Cordeiro Santo de Deus. Sabe o que Deus viu ali naquela cruz? Uma serpente. Lembram-se do episódio? Quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, o povo pecou contra Deus, Deus irado mandou serpentes abrasadoras para picar o povo, e muitos morreram, e aí Moisés ora pelo povo, e Deus falou assim, faz uma serpente de metal, coloca ela numa haste, e põe num lugar bem alto, no morro, para que todo israelita que mirar, olhar para aquela serpente, seja salvo. Era uma serpente de metal. O que aquilo simbolizava? O pecado morto ali. Então, Jesus, no capítulo 3 de João, versículos 14 e 15, Jesus se identifica com aquela serpente. Ele diz assim, capítulo 3 de João, do Evangelho, 14 e 15, diz assim, Jesus falando dele, ele fala assim, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aonde? Na cruz. Quem é esse Filho do Homem? É Ele, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, Cristo se identificou com a serpente, naquele momento em que ele recebeu todo o pecado da humanidade toda, dos eleitos, sobre ele. Ele recebeu ali o pecado da humanidade eleita. Naquele momento, quando o Pai olhou para o Filho, ele não via a imagem do Cordeiro. Ele via a imagem da serpente. Ele era pleno pecado, personificado. É isso que representa essa serpente no deserto. Então, Cristo, Paulo diz aqui, no versículo 9, que nós estamos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, nesses versículos, Paulo diz que da mesma forma que ele morreu para o pecado, nós também morremos. Nós também morremos.
Cristo está livre do pecado, Ele nos libertou do pecado e nós então não estamos mais presos no pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Precisamos saber disso. Por quê? Porque muita gente fala assim, cristãos, né? Muitos cristãos dizem assim, rapaz, caí de novo em pecado, mas não é assim mesmo, né? Você sabe como é que é, né? A carne é fraca. Você sabe como é que é, né? O pecado é poderoso, né? E eu não tive como me livrar daquilo. Irmãos, um dos textos que mais nos emociona e mais mexe conosco, principalmente com os homens, é aquele episódio de José lá no Egito, não é mesmo? Quando ele, diante do pecado, a mulher seminua, provavelmente quase uma rainha, muito bem cuidada, a mulher de Potifar, chama ele para a cama. Estavam os dois sozinhos na casa de Potifar. A mulher estava ali, provavelmente, muito cheirosa, muito preparada para ter um momento de relação sexual com José. O que é que José faz? Ele foge. Aquilo nos impressiona. E a gente muitas vezes diz assim, se fosse eu caía naquilo. É verdade, por uma parte sim. Mas a gente também deveria dizer, pela graça de Deus, eu também poderia sair dali. Isso é o outro lado da moeda. Porque o mesmo Espírito que esteve em José está em mim, está em você. O mesmo poder que José teve, eu tenho, você tem. Então não dá para colocar a culpa na mulher, né? Davi é uma passagem muito bonita, porque Deus perdoou Davi, porque ele teve o adultério com Batseba e tudo, mas para mim não me impressiona tanto quanto o José. Fugir do pecado. Essa deveria ser a ideia que mais seja forte na nossa mente. Não a do perdão. É verdade que o perdão é bom, claro. Nós carecemos de perdão porque nós pecamos de vez em quando. Mas a ideia que deveria mais rodar na nossa mente é a ideia de não cair em pecado. Essa é a ideia que deveria surgir no nosso coração. Principalmente. Então, concluindo então esse trecho, saber. Essa primeira parte, esse saber significa então que a nossa fé é racional. Eu estou repetindo, reforçando para avançar. A nossa fé é racional, nós precisamos saber dessas coisas. Você tem que ter consciência disso, eu também. Em segundo lugar, e especialmente, nós concluímos que só poderemos nos livrar do domínio do pecado pela graça, porque eu estou unido com Cristo. Ninguém por força própria consegue, mas eu consigo porque eu estou unido com Cristo. Então eu dependo de Cristo para me livrar do pecado, do poder da sua graça. Não há força no homem, é verdade. Mas a graça está em mim, está no homem. Então eu posso me livrar do pecado. É isso que precisa rodar na minha mente. Segundo lugar, o crente precisa agora considerar-se alguém livre do pecado. Versículo 11. Versículo 11, Paulo diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Esse considerar aqui é tomar posse de algo já concreto, algo que Deus já fez por mim, por nós. É tomar posse, é abraçar isso. Isso é considerar, é me considerar, é uma verdade absoluta, já consumada por Cristo na cruz, a favor dos eleitos. Cristo fez com que eu morresse para viver em novidade de vida. Quem fez isso? Cristo. Eu sei disso? Sei. Agora eu preciso me considerar. Eu sou esse aí. É tomar posse. É me considerar uma nova criatura. Primeiro saber, agora é me considerar. É me identificar com isso. É tomar posse. Eu estive lá com Cristo, então eu tenho isso também. Eu tenho isso. Eu preciso me considerar. Em primeiro lugar, devemos nos considerar mortos para o pecado. Ele diz no versículo 11, primeira parte do versículo 11, primeiramente mortos para o pecado. O que significa? Significa que estamos livres da forma legal, de forma legal do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado e do seu domínio, apesar de ainda sofrermos suas influências. É verdade. Nós sofremos porque nós temos vontades, desejos, sensações, sentimentos. Nós temos ainda percepções. As nossas faculdades ainda são manchadas pelo pecado e ainda, muitas vezes, o pecado ainda me tenta.
É verdade. Nós todos ainda somos tentados pelos nossos próprios desejos. Não estou dizendo que nós não sejamos mais tentados. Mas eu estou dizendo que nós temos poder para não cair em tentação. O crente tem, a palavra de Deus nos garante, eu morri para o pecado. Então se eu caio em tentação, a culpa é minha. Não é de mais ninguém. Eu sou o responsável. Não tem jeito. Né? Então nós precisamos nos considerar mortos por pecado, pelo domínio do pecado. Em segundo lugar, nós devemos nos considerar vivos para Deus. Veja bem, nós não podemos ficar no vácuo. Eu estou morto por pecado, mas também não quero me comprometer com Deus. Então você não é nada. Difícil até te identificar, né? Não existe. Se você é morto para o pecado, você tem que viver para Deus. Paulo diz que é uma coisa ou outra. Versículo 11, ou você está morto para o pecado, ou está vivo para o pecado, ou você está morto para Deus, ou está vivo para Deus. Isso é em Cristo. Né? Então, significa que se nós estamos vivos para Deus, em segundo lugar, significa que nós temos um novo rei. Nós temos alguém que nos domina. Nunca nós ficaremos sem um rei. Nós não temos livre-arbítrio, nós temos arbítrio. Agora, ou ele é escravizado pelo pecado, ou ele é escravizado pela graça de Deus, por Deus, para nos levar para a santidade. Nós não temos poder. De qualquer forma, o nosso arbítrio está escravizado por alguém, ou pelo pecado, ou por Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. O homem não tem livre-arbítrio mais. Todo o nosso arbítrio é escravo de alguém, ou do pecado, ou de Deus. É isso que Paulo diz aqui. Então, agora se nós estamos vivos para Deus, nós temos que entender que nós vivemos para Ele agora, para a glória dEle, em submissão a Ele. Irmãos, tem uma história engraçada de Agostinho de Hipona, né? E é bastante engraçada, né? Porque todos sabem que Agostinho, antes de se converter verdadeiramente, né, ele foi um homem bastante promíscuo, né? Ele teve uma vida bastante desregrada, né? Ele teve muitas amantes, né? Ele aprontou muito na sua juventude, a sua mãe orava muito por ele, né? E ele então, em algum momento da vida dele, Deus operou e ele foi salvo, ele foi restaurado, e ele se apegou a Deus. E ele então abraçou, ele se considerava uma nova criatura e começou a viver como tal. E diz que um dia, não se sabe se era em Roma, porque ele foi servir à igreja de Roma um período, ou se era em Hipona, onde ele nasceu e vivia. Mas Agostinho estava andando por uma rua e diz que naquele momento ele estava andando ali em público, né? E diz que numa esquina, lá ele passou por uma esquina, uma mulher olhou assim, Agostinho, começou a gritar, Agostinho, ô Agostinho. Ele tinha percebido quem era, ele continuou andando, não parou não. A mulher, ô Agostinho, para aí Agostinho. Aí ele olhava para trás e apertava o passo e não parava não. Aí teve uma hora que ela gritou bem alto, chegou perto dele, correu, chegou perto dele, ô Agostinho, sou eu Agostinho. Agostinho virou para ela e falou, mas aqui não sou mais eu. Não sou mais eu. Ele era um novo homem. Porque aquela mulher era uma das prostitutas que ele amou, que ele se envolveu com ela. Agora eu não quero mais nem saber dela. Eu sou um novo homem. Aqui não sou mais eu. Ele se considerava uma nova criatura. Ele sabia que aquilo poderia comprometê-lo. Comprometer sua vida com Deus. Viver para Deus. Eu estou morto para o pecado. Ele se considerava como tal. Então isso é que é viver para Deus, é se considerar uma nova criatura, livre do pecado. Em terceiro e último lugar, do versículo 12 ao 14, o crente precisa oferecer-se a Deus integralmente. Quando Paulo fala aqui que nós não precisamos mais obedecer ao velho homem, eu vou correr agora, no versículo 12, ele diz que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer agora, reinar, quer dizer o seguinte, que existia um rei que dominava a nossa vida, o nosso corpo. Era o pecado. Então o pecado agora não tem mais domínio. Vocês não estão mais sujeitos a ele, submissos. Vocês não são mais súditos
do pecado. Esse velho rei morreu. E você não tem mais nada com ele. Ele não tem mais direito sobre você. Você está livre do pecado. É isso que ele fala no versículo 12. Então, ele diz que o pecado ainda quer reinar. Muitas vezes ele ainda quer reinar, ele quer recuperar o que ele perdeu. É quase que como Paulo personificasse aqui. Ele diz, não reine. E no versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Paulo quer dizer assim, cuidado, que esse rei ainda quer recuperar o terreno perdido. Ele quer recuperar. Mas cuidado, você não deve mais nada para ele. Ele está morto para você e você está morto para ele. Então ele não tem mais domínio sobre você. Você está livre, você não é mais escravo dele. Agora você é livre. Isso que ele quer dizer. Então, e oferecer-se, aqui o termo oferecer-se, significa consagrar-se. Da mesma forma que eu me consagrava, nós nos consagrávamos ao pecado antes de conhecer a Cristo e de nos unir a Cristo, nós vivíamos como escravos do pecado. Agora eu tenho que me oferecer para Deus. Isso cabe a mim, não é? Então é oferecer-se, é consagrar-se em submissão a esse novo rei, que é Deus. E é interessante que Paulo diz assim que esse nos oferecer a Deus seria de forma prática, é para o serviço do seu reino. Em primeiro lugar, é crescer, é me apegar às coisas de Deus, é me apegar à sua palavra, oferecer para crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da sua palavra, no envolvimento com Deus e também no envolvimento com o seu reino. O que é envolver-se com o reino de Deus? Com a igreja local. Lembram-se daquela história, aquela exortação de Paulo, capítulo 4 de Efésios? Ele diz que todos os membros têm que participar para o crescimento do corpo. É me envolver com a vida da igreja. É me comprometer com Cristo através do seu reino, da sua igreja local, onde eu faço parte, eu sou membro. Eu preciso disso. Por quê? Porque o termo aqui, instrumentos, percebam o termo, 2 vezes Paulo usa. Ou você é instrumento de iniquidade, quando você está submisso ao pecado, né? Quando o pecado ainda é teu rei, ele vai te usar como instrumento de iniquidade. Ele vai usar você para as coisas sujas, quer dizer que você vai ser um servo dele. Você vai estar a serviço dele, para a iniquidade, e você não só está levando você para o buraco, mas você vai ser usado como instrumento. O termo aqui, instrumento, no grego, significa armas. O termo instrumento é arma, é como se fosse uma arma do pecado, quando você está ligado ao pecado, submisso ao pecado. Ou, ele diz no versículo 3, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É quando eu sirvo a Deus, eu me consagro a Ele, eu me ofereço a Ele para ser uma arma nas mãos de Deus para a glória dEle, para o seu reino, para a justiça de Deus. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ou você é instrumento de uma coisa, ou você é instrumento de outra. Se você não se envolver com o reino de Deus, provavelmente você vai se envolver com outro reino. Então você tem que tomar cuidado. Porque o pecado não dorme, o inimigo não dorme, e ele está lutando por você. Se você não se apegar a Deus, você corre risco. Você corre risco. E o versículo 14, Paulo encerra dizendo o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo encerra de maneira muito importante para nós. Por quê? Porque ele está dizendo que, se eu depender da minha força para praticar a lei, eu não vou conseguir me livrar do pecado. Mas eu consigo me livrar do pecado porque eu não estou mais debaixo da lei, ou seja, não sou mais obrigado com a minha própria força a praticar a lei. Agora é a graça, eu estou debaixo da graça. E a graça já me libertou do pecado, então eu não tenho mais nenhuma ligação com o pecado. É isso que Paulo quer dizer. Eu não estou mais sobre a influência da lei para que eu precise, com a minha própria força ou minha própria sabedoria, me virar sozinho
para me livrar do pecado. Não, a graça está em mim. O que significa a graça em mim? O Espírito Santo está em mim, me ajudando, na verdade, me livrando, porque eu não consigo. Ele é o poder de Deus, a graça é isso. Também é a presença do Espírito Santo em mim, que me dá poder para vencer o pecado. Por isso Paulo fala, vocês estão debaixo da graça, por isso que o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês têm capacidade de se livrar do pecado. É isso que Paulo encerra dizendo. Por quê? Porque a graça está em você. A graça está em mim. Se a graça está em nós, há poder para vencer o pecado. Há poder para vencer o pecado. É isso que Paulo encerra. Então, concluindo e fazendo algumas aplicações, o que a gente pode tirar desse texto? Em primeiro lugar, da mesma forma que Cristo, sempre voltando e recapitulando para fixar bastante essas ideias, né? Em primeiro lugar, da mesma forma que Cristo nos representa diante de Deus para nos justificar, nós o representamos no mundo diante dos homens, para o fazer conhecido através de nossa vida santa, e assim nós o glorificamos, nós o honramos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo então nos representa diante de Deus, não é? Ok. Ele também nos chama para sermos seus representantes no mundo. De que forma? Continuando no pecado? Se eu continuar, eu já sou representante de Cristo. Se eu fui justificado, agora eu tenho essa responsabilidade. Eu quero a parte boa, mas ele me diz, agora eu tenho uma responsabilidade para você. Qual é a responsabilidade? Eu o represento. Eu sou a expressão de Cristo no mundo. De que forma eu tenho então que me apresentar diante do mundo? De maneira santa, porque eu sou representante do santo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O pecado não pode mais dominar sobre a minha vida. E eu tenho que viver em novidade de vida. Novidade de vida é vida sem pecado. É isso que eu preciso. Porque eu sou o seu representante. Em segundo lugar, preste bem atenção, irmãos, entre a justificação que já aconteceu, porque foi lá na cruz, eu já fui justificado de uma vez por todas, entre a justificação já consumada, é no passado. É a libertação da morte. E a glorificação, que é lá no futuro, quando eu serei transformado e desfrutarei da vida eterna. Então, entre a justificação, que é passado, e a glorificação, que é futuro, existe esse meio tempo, é o hoje, que é a santificação. A santificação. Então, essa santificação, que é um viver para Deus, é uma luta contra o pecado, ela deve ser o nosso alvo agora, é o nosso hoje, é o nosso presente, é a santificação. Nós precisamos entender isso. O crente precisa saber disso, precisa considerar isso, e precisa se oferecer para isso, para viver de forma santa. Em terceiro lugar, como eu já falei, o maior poder da graça não é purificar o pecador depois de ter pecado, quando ele se arrepende. Quando ele peca e se arrepende, a graça o purifica. É poder? Claro que é. É um grande poder. Mas o maior poder da graça é fazer com que o pecador resista ao pecado. Se você ler 1 João, capítulo 2, versículo 1, eu já decorei esse texto para mim mesmo. Ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, algum de vós pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não só pelos vossos, mas pelos do mundo inteiro. Se eu não me engano, eu citei capítulo 2, 1 João 2, 1 e 2, né? Eu não lembro bem. Mas é isso. A gente precisa ter, em primeiro lugar, a ideia de que nós não podemos pecar. Não ficar com aquela ideia, eu sou pecador mesmo, uma hora ou outra eu vou pecar. E ter uma vida relaxada. Não, eu preciso buscar a santidade. Eu fui chamado para ser santo. Para ser santo como Ele é santo. Em primeiro lugar, João disse, essas coisas eu os escrevo para que não pequem, para que vocês não pequem.
A minha vida normal é não pecar. A regra é não pecar. Pecar e se arrepender e ser perdoado é exceção. Deveria ser exceção na nossa vida. Deveria ser. Em quarto e último lugar, a palavra de Deus, nessa noite, nesse texto especialmente, ela nos serve como um espelho. Você olhou para você mesmo no espelho dessa palavra que nós vimos aqui. Toda essa palavra, na verdade toda a palavra de Deus, mas especialmente esse texto, que nos mostra então a nossa realidade sobre nós mesmos. Eu olhei no espelho, você olhou no espelho, nesse texto aqui. A pergunta é, então como está a nossa situação diante de Deus e diante do pecado? Como é que está a minha situação? Como é que está a sua situação? Estamos livres do pecado ou ainda somos escravos dele? Você precisa se julgar diante desse texto. Olha para ele, veja-se nele. Onde eu estou? Eu sou escravo de quem? Eu ainda estou preso no pecado? Eu ainda sou escravo do pecado? Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso saber disso. Mas a verdade é que eu preciso me considerar santo, então eu tenho que me livrar do pecado. Eu tenho que me oferecer para Deus, então eu preciso me livrar do pecado. Se você tem essa responsabilidade como filho de Deus. Esse é o conceito desse texto. Olhar para ele e se auto-examinar. Se auto-julgar. E dizer assim, eu ainda tenho, o pecado ainda exerce domínio sobre mim, mas em nome de Jesus, eu sei que eu estou errado, a partir de hoje eu me considero uma nova criatura, eu vivo uma nova vida em Cristo, e eu me ofereço para Deus. E não quero mais saber do pecado. Irmãos, a vida cristã no século XXI não está fácil. Não está fácil por causa das próprias igrejas que não pregam mais sobre isso. Que não pregam mais sobre santidade. Não pregam mais sobre o perigo do pecado. Não pregam mais sobre a realidade da vida cristã. Nós somos chamados para isso. Para glorificar a Deus através de uma vida santa. Para sermos representantes de Deus. Sermos luz nas trevas. Mas as igrejas estão ponderando o pecado. Muitas. E nós, pela graça de Deus, precisamos resgatar isso, meus irmãos. Nós precisamos resgatar isso. Nós não podemos mais brincar com o pecado. Ou nós somos crentes, ou nós abandonamos tudo. Não tem como ser meio termo. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar? Ó Deus, Pai, que o Senhor possa produzir temor em nossos corações por causa dessa palavra. Que o Senhor nos leve para casa e que isso gire em nosso coração a ponto de nos quebrantar, Senhor. E que nós tenhamos esse desejo de nos considerar uma nova criatura, gerados em Cristo Jesus para as boas obras, para vivermos em santidade, para não estarmos mais sob o domínio do pecado. Senhor, opera isso em nós. Faz com que nós tenhamos consciência disso e tenhamos ousadia de nos oferecer para Deus. Ajuda, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite a vivermos em santidade para a Tua glória, representando o Senhor diante do mundo de trevas, como luz que brilha no mundo de trevas. Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.